disse carne defumada, assado de porco e de frango no forno, Eisbein, bretzel, Apfelstrudel, salada de batata, chucrute, tudo isso típico da cozinha alemã. Então, e além disso, os alemães não foram os criadores da cerveja, mas eles popularizaram a cerveja e o chopp. As festas populares, o Kerb, a pena que não se faz mais o Kerb nas famílias, né? Porque ali se dava um encontro familiar, né? Vinham todos os parentes, né? Antigamente. A Oktoberfest, vocês vejam Santa Cruz, Igrejinha, Blumenau em Santa Catarina, Itapiranga, muitos outros lugares. Eventos culturais com canto coral. O canto coral era típico da Alemanha. Competições de tiro, de bocha, de bolão. Então tudo isso era típico, contribuição dos imigrantes alemães. A preservação da língua. Então, a imigração mais expressiva foi no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas depois Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco também teve imigração alemã. Depois aconteceram as migrações. Quando começa a faltar terra, os alemães começam a ir para o Paraná, para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Rondônia. Dá para dizer assim que o oeste do Brasil é o mais expressivo. Em 1940, um dado, Santa Catarina tinha 22,34% da população eram descendentes de alemães. No Rio Grande do Sul eram 19,30%. Em 1999, segundo o IBGE, o Brasil tinha 3,6% de pessoas de origem alemã. Isso significaria na época 7,2 milhões. Mas eu digo que esse percentual ele era maior, porque depois de tudo que aconteceu de perseguição contra os alemães, muita gente não queria falar que era descendente de alemão, ou muitos até desconheciam que tinham antepassados alemães. Então eu acho que esse número, esse percentual ele é maior do que o que foi obtido no IBGE. O alemão, ainda assim, hoje é a segunda língua mais falada do Brasil, porque o alemão é uma língua muito diferente do português. Os italianos, que vieram em muito maior número, mas eles rapidamente aprenderam o português, porque é uma língua neolatina também. Os alemães não, foram mais isolados. Então, por isso, segundo o Etnolog, se calcula que 1,9% dos brasileiros de hoje falam a língua alemã. Isso corresponderia, segundo o Etnolog, a 4,5 milhões de brasileiros. Os dialetos, se faz um esforço enorme para a manutenção dos dialetos. O Hunsrück, por exemplo, o pomerano, o westfaliano. Então, nos últimos anos, foram escritos no Espírito Santo, foram escritos um dicionário de pomerano. Em Westfália, o Allert fez um dicionário de westfaliano. E o professor Altenhofer, da URGS, tem feito um trabalho espetacular para a preservação do dialeto do Hunsrück. Então, isso é uma síntese do que os alemães nos deixaram de contribuição. Tem muito mais coisas, né? Agora, falta muito a ser recuperado se pensarmos em tudo que foi destruído em termos materiais durante 2 guerras mundiais e em termos também de autoestima, depois das perseguições e da estigmatização. Como eu já disse, os alemães foram estigmatizados, foram demonizados. E isso não se recupera facilmente. A historiografia oficial, ela distorce toda essa história muitas vezes, e ou tangencia ou até esquece, entre aspas, né, de tudo que aconteceu. Então a comemoração dos 200 anos é um momento para a gente recuperar isso.
Então, como eu já falei antes, então, se quisermos efetivamente homenagear os imigrantes alemães, a melhor forma de lhes fazer justiça é resgatar os fatos históricos reais, ainda que isso seja constrangedor para as autoridades de certas épocas. Porque história que omite a verdade não é história. Então, o que aconteceu nas perseguições? As perseguições, humilhações e punições que as autoridades do Estado Novo impuseram aos teuto-brasileiros foram ultrajantes, com flagrante violação dos direitos humanos. Os idealizadores dessa campanha, quem é que eram? Eram aqueles descendentes que, quando chegaram as primeiras levas de alemães, eles não gostaram. Por quê? Porque os alemães não tinham trabalho escravo. Os próprios alemães faziam a sua roça, produziam tudo, né? Então isso se tornou um perigo, porque os luso-brasileiros dependiam dos escravos. Então eles achavam que isso era o primeiro passo para terminar com a escravidão. Então eles começaram, no Congresso em 1830, eles votaram contra qualquer recurso orçamentário para trazer mais imigrantes. Eles queriam acabar com isso. Então os descendentes desses mesmos é que vão depois criar a campanha de nacionalização, para transformar tudo numa cultura única. Só se poderia falar a língua portuguesa, era proibido qualquer fala em alemão. Mas vocês vejam como isso é contraditório. Antes nós vimos que o governo nunca colaborou para construir uma escola sequer, nem manter professores, nem preparar professores. Então, se não tinha professor de português, é porque isso era culpa do próprio governo. Como é que ele vai proibir agora os alemães de falar a única língua que eles conheciam? Então, essa campanha de nacionalização, ela inicia em 1937 e o auge se dá na Segunda Guerra Mundial. Os descendentes alemães são acusados de quinta coluna, quer dizer, de traidor pelas autoridades. E esses alemães, como eu já disse, que haviam adotado o Brasil como nova pátria, que haviam defendido o Brasil na Guerra Cipatina, na Guerra do Prata, na Guerra do Paraguai, de repente são chamados de traidores. O objetivo da campanha era integrar todos os grupos de imigrantes numa cultura única luso-brasileira. Para alcançar esse objetivo forçado, foram impostas medidas repressivas contra os imigrantes. Então, quais eram essas medidas? Primeiro, proibição da fala, do ensino e de qualquer manifestação cultural ou religiosa em língua estrangeira. Nomes de localidades foram modificados. Então, tudo que tinha nome alemão, Neu-Württemberg, por exemplo, Neu-Berlin, tudo isso aí teve que mudar de nome. Nomes de firmas tinham que ser trocados, não podia ter nome alemão. O ensino de educação moral e cívica ministrado por professores militares se torna obrigatório, só que a maioria das escolas alemãs tiveram que fechar. Algumas já tinham um sistema de duplicidade de língua, se ensinavam português e alemão. E aí se pode pensar que a coisa mais fácil, então, era o governo criar um sistema de escolas com duas línguas. Como não seria bom que todos os descendentes de alemães pudessem falar português e alemão? Os italianos, italiano e alemão. Os japoneses, japonês e português. Aliás, os italianos, português e italiano, né? E poderia ter português e inglês, por exemplo. Polonês. Como que seria bom? Os poloneses, português e polonês, né? Mas não, eles fecharam tudo, tiraram aquilo que os alemães tinham contribuído
para não ter nada para dar em troca. Então, foram fechadas escolas, centros culturais, sociedades de canto, clubes recreativos, censurados programas de rádio e jornais, documentos, bíblias, livros, revistas em língua estrangeira são recolhidos e queimados em praça pública. E foi ali que a maioria dos passaportes dos nossos antepassados sumiu, foram queimados. Então, e os imigrantes alemães, para viajar dentro do Brasil, para qualquer localidade, tinham que ter um salvo-conduto das autoridades, senão eram presos. Olha aqui, esse cartaz foi achado lá em São Lourenço, que é uma colônia alemã do sul do estado. É proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês, que eram os 3 países do eixo da Segunda Guerra Mundial. No Brasil fala-se somente português. Os infratores serão punidos com todo o rigor da lei. Então, como eu já falei, as medidas eram absurdas e contraditórias. E, além daquilo que eu já tinha falado, os altos funcionários nos governos estadual e nacional incentivaram o saque, a depredação e o incêndio de firmas, indústrias e casas de proprietários alemães, com prisões e desapropriação. Causaram com isso um retrocesso de décadas, principalmente na economia do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Igrejas foram queimadas. Uma igreja lá da região de Pelotas teve bombardeada a sua torre. Então, já falamos do retrocesso, da destruição das indústrias. A destruição do sistema de ensino da colônia alemã foi um retrocesso total. Surgiu ao contrário do que os alemães se orgulhavam, que todo mundo sabia ler e escrever, surgiu então uma geração de semi-analfabetos. Algumas escolas já eram bilíngues, também já falei sobre isso. Então, a miopia das autoridades não conseguia enxergar a riqueza da diversidade cultural de uma nação. Isso fica bem claro hoje. As contribuições de todas as etnias é que formam a nação brasileira hoje. E o que há de mal nisso? Pelo contrário, imagine se não tivesse Oktoberfest, por exemplo, o que nós estaríamos perdendo? Então, como eu falei, esses mesmos que no colonialismo português já haviam excluído os povos originários da terra e a cultura dos negros. Eles achavam que tinha que ser uma cultura única, a monotonia total. Então, e quebra uma tradição importante dos alemães, que era traduzir os conhecimentos de pais para filhos. Os imigrantes foram silenciados culturalmente. A depredação de lojas e indústrias. Então, essas lojas, por que tinha tanta raiva, tanto ódio? Porque eles importavam produtos da Alemanha e acirravam a concorrência com as empresas da Inglaterra e Estados Unidos. E quando tu vai ver e estudar a fundo isso, a gente descobre que mais do que o próprio governo brasileiro, quem estava por trás disso eram os importadores ingleses e americanos. Então, no fim, eles que davam as regras do jogo para o governo brasileiro, principalmente depois que o governo aderiu durante a Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, Inglaterra e França. Então, em 1917, por exemplo, o consulado britânico ele divulgou uma lista negra das lojas e indústrias concorrentes deles, e uma delas era a loja Bromberg, que foi saqueada e incendiada.
mais de 200 lojas e indústrias, o Hotel Schmidt, do Nébio, o Nébio está distraído, o Hotel Schmidt, a Sociedade Germânia foram depredadas por uma multidão furiosa, incentivada por altos funcionários do governo estadual e local e donos de lojas de luxo brasileiros. Tudo isso na frente das vistas grossas da polícia, que não fez nada. Olha ali, a loja Bromberg. Primeiro eles saquearam tudo que havia dentro para depois espalhar querosene e botar fogo. A depredação durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1931 e 1937, as exportações do Rio Grande do Sul para a Alemanha eram 10 vezes superiores àquelas para a Inglaterra e Estados Unidos. Então, cujos representantes esperavam o momento para desforra. Em 1942, depois da agressão nazista a navios da Marinha Mercante, se sabe hoje que os próprios Estados Unidos afundaram vários navios brasileiros e deram a culpa para os alemães. Então, depois disso, houve um quebra-quebra generalizado contra firmas identificadas como alemães. Eu cito algumas aí: a confeitaria Volkmann, na Rua da Praia, a Casa Lir, as fábricas da Renner e da Neugebauer, a Fundição Berta, da Vale, a Fundição Berta, a Vale, só foi depredada totalmente porque era o horário de saída dos funcionários, e os funcionários enfrentaram os caras que vieram para botar fogo na indústria. Então, muitas famílias de empresários alemães tiveram seus bens sequestrados, tiveram que se esconder na colônia para não serem presos. As grandes decisões brasileiras passaram a ser tomadas em Washington e não no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. A repressão, as prisões e humilhações. Então vejam só, milhares de colonos alemães foram presos por falar a única língua que conheciam e submetidos a castigos físicos e psicológicos degradantes. Foram chamados de traidores, obrigados a trabalhos forçados, muitos apanharam derrelho, sofreram torturas, foram obrigados a desfilar nus nas cidades, em praça pública, a beber óleo de rícino e defecar em praça pública. Garanto que muitos de vocês não sabiam disso aí tudo. Eu fiz uma entrevista com o irmão do meu bisavô, que era de Arroio Grande, Arroio do Meio, e ele foi preso junto com outros 20 colonos. E no domingo, na hora da missa, em Arroio do Meio, quando estava chegando o povo que vinha na missa, eles foram obrigados a desfilar nus. Então, tinha milhares de colonos que mal sabiam o que acontecia na Europa, mas foram presos e tratados como inimigos do Estado brasileiro. Lideranças foram levadas a campos de concentração e condenados a trabalhos forçados. Depois nós vamos ver onde é que eram os campos de concentração. Então, o Estado brasileiro inicia um processo de demonização do elemento teuto-brasileiro na opinião pública. Então, se o Estado brasileiro está fazendo isso oficialmente, como é que os alemães iam reagir diante de tudo isso? Era complicado. As humilhações, elas foram tão traumáticas que muitos dos que foram presos juraram jamais falar sobre isso. O pesado véu do silêncio sobre as perseguições. Então, durante muitos anos, era um silêncio sobre isso. Alguns mais corajosos falaram sobre isso, mas eram poucos.
durante muito tempo, os arquivos da época foram proibidos. Qualquer pesquisador não poderia pesquisar, não tinha acesso a esses arquivos. Então, todo mundo, qualquer pessoa que fosse pesquisar história de imigração alemã ou italiana, era considerada suspeita. E a historiografia oficial, ela produziu versões estratégicas para minimizar os fatos mais graves. O clima era hostil aos alemães. Como se poderia enfrentar a verdadeira histeria criada contra os alemães na opinião pública? Após o golpe militar de 64, o aparelho de repressão, porque depois da guerra, essa coisa baixou um pouquinho a poeira, mas depois de 64 reiniciou de novo. Então o aparelho de repressão deu um novo impulso ao controle sobre as comunidades alemãs. Então, um caso que os mais antigos aqui devem conhecer, quem é que já ouviu do Ruth Lattrich, que tinha um programa de alemão na radiodifusora de Três Passos? Primo da minha avó. Foi proibido de falar alemão, de ter programa em alemão. O Erwino Rasch, em São Miguel do Oeste, na Rádio Colmeia, foi preso ao vivo no programa em alemão dele. E aí, depois, uns anos mais, aconteceu um fato que eu considero uma grande coincidência. Chegou 1974, onde se deveria comemorar o Sesc centenário da imigração alemã. Mas como se havia toda essa repressão, e as autoridades lá de São Leopoldo conseguiram uma coisa extraordinária. Porque, coincidentemente, o Ernesto Geisel, um descendente de alemães do Rio Grande do Sul, era o presidente da República. E o Euclides Niquez, um descendente de italianos, era governador do estado. Então isso fez com que baixasse a repressão e fosse possível comemorar o Sesc Centenário, inclusive com muitas publicações que os professores tinham chaveado nas suas gavetas antes. O outro lado da história. Então, como eu já falei, o Sesc Centenário pôde ser comemorado. Aos poucos vão surgindo depoimentos iniciados em estudos sobre as perseguições acontecidas durante o Estado Novo. As publicações, no entanto, são relativamente recentes, todas elas. Então, em Santa Catarina, foi publicado um documentário da Katia Glock sobre as prisões nos campos de concentração. No Rio Grande do Sul, foi publicado um trabalho, As Violências contra os Alemães e seus Descendentes durante a Segunda Guerra Mundial, em Pelotas e São Lourenço do Sul. Isso é uma tese de doutorado da PUC, uma tese de doutorado em História. Em 2004, a professora Marlene de Fave, é um nome italiano, mas ela pesquisou muitos alemães de Santa Catarina, publicou um livro, Memórias de uma Outra Guerra, o cotidiano e o medo durante a Segunda Guerra em Santa Catarina. Ela escreve sobre as acusações e provocações com que os teuto-brasileiros foram acuados em Santa Catarina. A invasão de moradias, a procura de documentos livres em língua alemã, as redes de intriga, as delações falsas, os revanches por inimizade pessoal, as ameaças de morte aos quinta coluna declarados inimigos do Estado brasileiro e confinados em campos de concentração. Então ela aborda todo o processo de demonização dos teuto-brasileiros na opinião pública, que resulta em ódio e histeria contra as pessoas de origem alemã. Então todo esse aparato faz parte da máquina de produzir
o medo e o terror para controlar a sociedade e produzir bons brasileiros, entre aspas. É o terrorismo de Estado transformando a vida de descendentes de alemães e italianos no inferno. A Segunda Guerra Mundial, nas regiões de colonização alemã no Rio Grande do Sul, é um livro do René Gertz, é um professor da PUC da URSS, contesta o mito do perigo alemão. Depois nós vamos falar sobre o perigo alemão. Os campos de concentração. Talvez muita gente daqui nunca tinha ouvido falar que no Brasil existia campos de concentração. Mas existiram. Olha só, então a pesquisadora Priscila Perasso, de Santa Catarina, escreveu 2 livros, Os Prisioneiros da Guerra, Os Súditos do Eixo, nos campos de concentração brasileiros, de 1942 a 45. E o perigo alemão e a repressão policial no Estado Novo. Então, ali embaixo tem os campos de concentração. Em Porto Alegre havia vários presídios e a colônia penal Daltro Filho, em Charqueadas. Ali era o campo de concentração onde os alemães iam presos, os daqui do Sul. Em Florianópolis, em Joinville, em Lages, existiam campos de concentração. Em Curitiba, em Pindamonhangaba, São Paulo, em Guaratinguetá, São Paulo, em Niterói, no Rio de Janeiro, Pouso Alegre, em Minas Gerais, Araçoiaba, em Pernambuco, Tomé Açu, no Pará. Nessa de Tomé Açu foram presos os japoneses. Então esses são os oficiais, havia outros. Então existem poucos registros escritos sobre esses campos de concentração. O acesso aos arquivos foi proibido durante muito tempo. Alguns livros recentes, o oeste de Santa Catarina, foram 2 pesquisadores, publicaram 2 livros interessantes. O 1942, o 7 de setembro e outras histórias não contadas, do Marcelo Verne. São Carlos. De São Carlos. O retrato da repressão, as perseguições aos alemães no oeste de Santa Catarina durante o Estado Novo, 37 a 45, do Leandro Maia, de Itapiranga. Então, mais de uma centena desses alemães foram presos, foram levados ao campo de concentração de Lages para trabalhos forçados na abertura de estradas. E o caso do Fridolino Zimmer, depoimento do filho Padre Romualdo. Esse depoimento eu obtive pessoalmente. Esse Romualdo Zimmer, ele era pároco em São José do Cedro, Santa Catarina. Eu nasci em Arroio do Meio, mas me criei no oeste de Santa Catarina. Então eu obtive um depoimento onde ele contou como é que o pai dele, que era um colono e era uma certa liderança, foi preso. Um dia chegaram soldados e disseram que ele era contrabandista de armas. Ele disse: não, jamais pensei nisso. Eu só tenho uma espingarda de caça, como tem todos os colonos que foram para o meio da selva. Mas não adiantou. Então, primeiro, ele apanhou uma surra de relho. E daí, como ele não confessou, ele foi amarrado com uma corda à sela do cavalo do soldado que levava ele até Chapecó. São aproximadamente 50 quilômetros. E ele tinha que correr atrás do cavalo. Se ele cansasse, era arrastado. Então, lá em Chapecó, foi nova sessão de tortura, apanhou de relho, e como ele não confessou nada, ele foi levado para o campo de concentração de Joinville. Em Joinville, novo, todos os dias ele era torturado de alguma forma. Aí depois ele passou a trabalhar em trabalhos forçados. E ele estava mal de saúde, mas não tinha médico para atender ele. Então, depois de 1 ano de trabalhos forçados, um dia uma autoridade do campo de concentração chamou ele e disse:
Vocês já ouviram falar do mito alemão? Todo mundo já deve ter. O mito do perigo alemão. Que essa era a desculpa para essa perseguição toda. Porque se criou uma história de que todas as regiões onde havia maior número de descendentes